Eu tenho um professor, ele é tão bonito, é o Fabiano, e com ele eu aprendi de verdade. É isso aí, meu irmão. O importante é acreditar, né? Beleza? Eu sou Fabiano Rabelo, seja muito bem-vindo para mais uma videoaula de matemática daquele jeito, sensacional, tá? Hoje está preparada uma revisão, a última parte da revisão de combinatória, parte 3 da revisão de análise combinatória, questões de contagem, tá beleza? Espero que você goste muito dessas aulas que estão acontecendo. Deixa aí seu comentário, deixa seu like. E é o seguinte, nessas aulas aqui, só para deixar bem claro, tá? O ritmo aqui é você que define, tá bom? A gente vai tentar fazer naquele ritmo que não é nem rápido demais para você ficar para trás, ficar perdido, e nem devagar demais naquele esquema de aula que não anda, tá ok? Então vai ser aquela aula bacana, num tempo legal, beleza? Vamos então para nossa aula de hoje. A gente vai ter aí a nossa última parte, a parte 3 da revisão de análise combinatória, tá bom? Só para a gente lembrar aqui o que a gente precisa para fazer bem essa aula de hoje, ok? O que eu preciso para que essa aula de hoje fique legal? Vamos lembrar das ideias de fatorial, que eu já revisei bem legal nas aulas anteriores, de permutação, de princípio fundamental da contagem, e aí eu posso colocar aqui até entre parênteses arranjo, e também de combinação simples, tá? Para fatorial, qual que é a formulazinha? Pega o número e multiplica por todo mundo que vem antes dele, tá? Para permutação, a mesma coisa, a permutação de n elementos também é n fatorial. Princípio fundamental da contagem, aquela tomada de decisões, tá? Mas se você quiser pensar como sendo arranjo, o arranjo de n elementos escolhe p é n fatorial sobre n menos p fatorial. E a combinação, que é aquela combinação que você tem n elementos para escolher p, será n fatorial dividida por p fatorial n menos p fatorial. Tá? Se você conseguir se lembrar de tudo isso, para a aula de hoje você não vai ter problema. Fabiano, para fazer a prova do Enem, eu tenho que saber isso aí tudo? Tem, cara. Pior que tem. Tá bom? Mas qual o melhor jeito? Lá na última aula eu deixei umas dicas lá. Você pode tentar decorar, cara. Você pode ter uma musiquinha, tá? A gente pode colocar também, não tem problema não, tá? Se você prefere assim, a gente faz. Mas o ideal mesmo é que você pratique. Eu não vou mentir aqui pra você e te falar assim, não, eu vou colocar uma musiquinha aqui que você vai lembrar dessas fórmulas tudo. Tá bom, pode, mas você vai saber usar? Tá? Você vai lembrar a fórmula, o que você faz com ela? Esse é o problema, tá? Então aqui não tem mágica, tá? Aqui você vai estudar de verdade e aprender de verdade, tá bom? Tenho nada contra, tanto que eu sou músico aqui, você vê que eu começo cantando. Mas o que eu te falo é isso, tá? O melhor jeito de você ter uma fórmula como essa na cabeça é você praticar ao ponto que seu cérebro vai se lembrar naturalmente, tá? Vai ser igual fazer isso aqui, ó, beber água. Saúde, vamos que vamos. Aula sem corte é assim, tá? Bora lá então para as questões de hoje. Só para deixar bem claro, para você que não assistiu às duas aulas de revisão anteriores, tá? Eu estou revisando como? Resolvendo questões anteriores do Enem. Tá? Por que isso é tão importante? Ah, mas isso é questão que já foi. Tá, mas tu já viu? Mas você entendeu a resolução de todas elas? Você se lembra de todas elas? Que bom, então significa que você lembra as fórmulas também. Mas a ideia de resolver questões anteriores é justamente essa. É entender como funciona a máquina do Enem. Tá? Daqui a pouco, quando você chegar para fazer sua prova, você já vai ter resolvido tantas questões anteriores, você vai falar, pô, caraca, eu vi uma igualzinha essa aqui. Eu tenho certeza que essa aqui parece com aquela que eu fiz. Isso vai ser muito bom, vai te dar uma sensação de muita segurança na hora que você for fazer. Se você for estudar por conta própria, eu te dou uma dica, tá? Pega questões de 2016 para cá, tá bom? Que foi quando começou ali o novo Enem, tá beleza?
a diferença entre as provas anteriores e essas que eu acabei de mencionar. Fica tranquilo aí que já já eu falo, ok? Então vamos lá, vamos falar da nossa primeira questãozinha de hoje, lá do Enem de 2021. Uma pessoa comprou um aparelho sem fio para transmitir músicas a partir do seu computador para o rádio do seu quarto. Esse aparelho possui 4 chaves seletoras e cada uma pode estar na posição 0 ou 1, né? Que em eletrônica lá, né, na engenharia significa ligado ou desligado, na informática também, tá? Não necessariamente nessa ordem. Cada escolha das posições dessas chaves corresponde a uma frequência diferente de transmissão. Mas nesse caso aqui é o seguinte, pessoal. Se eu tiver todas na posição 0, eu já vou ter uma frequência. Todas na posição 1 já é outra frequência. 0101, 1010. Ou seja, na verdade ele quer saber o seguinte: quantas frequências diferentes esse aparelho pode transmitir, tá? Então veja bem, já vamos entender do que trata o problema, tá? Já é um problema de contagem. Você está lá na prova, tem geometria, tem função, tem tudo lá no meio da prova, bagunçado. Você vê uma questão dessa, como é que você vai saber que é uma questão de contagem? Ah, aquelas aulas lá do Fabiano, né? Que ele começou cantando a música do Amado Batista. É isso mesmo. Por quê? Porque está perguntando quantas. Lá no final ele pergunta assim, a quantidade de frequências diferentes. Ou seja, ele quer que você conte todas as situações possíveis. Ele nem quer saber quais, ele quer saber quantas. Tá? Pediu para contar, gente, de quantas maneiras, de quantas formas, é uma questão de contagem, tá? E como é que a gente resolve contagem? Aí depende. Nesse caso, ele quer frequências diferentes. Ele não fala o seguinte, bom, quer ver? Vamos pensar no problema, vamos entrar no problema aí como personagem mesmo. Eu posso ter, são 4 chaves, na posição 0, 1. Eu posso ter isso aqui, será? Ó, 0, 1, 0, 1. Isso aqui é uma frequência aceitável no problema. Eu posso ter a frequência ainda 1, 0, 1, 0. Pode, né? Mas eu posso ter a frequência, por exemplo, 0, 0, 1, 1. Ou 0, 0, 0, 0. Ou ainda 1, 1, 1, 1. Por quê? Porque o problema não fala nada sobre não poder repetir. Juro, gente, eu já vi aluno me perguntar: ah, mas aí é chato porque o problema não fala se pode ou não pode repetir. Pessoal, a dica aqui, ó. Se ele não fala, é porque pode. Tá? Você vai lembrar lá de sua mãe. Sua mãe saía pra rua e ela não falava. Pô, será que eu posso ir pra rua jogar bola? Pô, mas ela não falou que eu não podia, então é porque eu posso. Se ela falar, ó, não sai pra rua jogar bola. Beleza, não vou sair. Tá? Não joga bola na rua. Mas ela não falou nada sobre jogar dentro de casa. Ó que bacana, tá? O professor Fabiano também é dica familiar, tá? Cola comigo. Beleza? Então vamos lá. Então, como eu posso ter todas essas situações, eu só tenho que pensar no seguinte: o meu aparelho, ele vai ter lá 4 chavinhas. Em cada uma dessas chaves eu tenho 2 possibilidades. Quais são essas 2 possibilidades? 0 ou 1. 0 ou 1. 0 ou 1. 0 ou 1. Então eu tenho 2 possibilidades para cada uma dessas chavinhas. Quando eu multiplico tudo isso aqui, eu encontro 16 possibilidades, letra D ao todo. Pessoal, é muito comum o aluno chegar e pensar assim, tem 2 possibilidades para cada, vezes 4, ó, 2 possibilidades, vezes 4, 4 vezes 2 dá 8, aí vem aqui e marca letra B, 8, tá, pessoal? Se você marcar, o examinador sabe o que você pensou, e ele vai falar assim, esse cara não sabe de nada, esse cara não sabe nem o que ele está fazendo. Você vai perder muito ponto numa questão fácil e não pode perder ponto em questão fácil. Se for perder ponto, perca em questão realmente difícil, tá? Essa é uma questão muito fácil, muito simples. Beleza? Então, dito isso, vamos para a próxima. Aqui eu tenho o seguinte, ó. Aqui. Um modelo de telefone celular oferece a opção de desbloquear a tela usando um padrão de toques como senha. Sim, padrão de toques como senha. Então as senhas são os toques, né? Os toques podem ser feitos livremente nas 4 regiões numeradas da tela, sendo que o usuário pode escolher entre 3, 4 ou 5 toques ao todo. Qual expressão representa o número total de códigos
existentes. Aí eu te pergunto o seguinte, são 4 regiões aí, tá? Todo mundo aqui que está me assistindo com certeza tem celular. Alguns estão me assistindo até pelo celular, né? Você concorda que eu venho aqui e faço 4 toques? 1, 2, 3, 4. Não quero mais 1, 2, 3, 4 não. Quero tocar em 4, 3, 2, 1. Mudou a senha, sim ou não? Se você pensou sim, é lógico, né? Então você está correto, tá? É assim que a gente resolve um problema de contagem. A gente vê se a ordem é importante ou não, tá bom? Então, por que a ordem é importante? Porque a gente está falando de senhas, tá? Outra pergunta, pode repetir? Pessoal, você vai ver que pode pelo seguinte, porque você pode dar 4 toques na tela, a questão vai falar que pode ser 4 toques, pode ser 3 toques, aliás, né? Pode ser 4 ou pode ser 5 toques na tela, tá? Se você der 5 toques na tela, pessoal, você vai ter que repetir número. Só tem 4 aí, não é verdade? Você vai ter que repetir região, perdão, tá bom? É porque só tem 4 regiões aí. Pelo menos uma é garantido que você vai repetir. Você pode dar os 5 toques na mesma região? Pode. A questão não fala que não pode. Se não fala que não pode, é porque pode, tá bom? Beleza? Então vamos lá para nossa solução. Ele fala 3, 4 ou 5 toques. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos pensar o que a gente faria com 3 toques na tela. Bom, eu tenho que escolher de quantas formas eu posso dar o primeiro toque, o segundo e o terceiro, tá? Para 4 toques na tela, eu vou ver de quantas formas eu posso dar o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto toque. E, evidentemente, para 5 toques na tela, é a mesma ideia. Primeiro, segundo, terceiro, quarto ou quinto toque, tá? Eu te pergunto, na opção lá com 3 toques, eu posso dar o primeiro toque de 4 formas diferentes. Qualquer uma dessas 4 regiões aqui eu posso escolher. Como pode ser repetido, eu tenho 4 opções para cá e 4 para cá. 4 vezes 4 vezes 4 é igual a 4 elevado ao cubo, tá? Podia fazer essa conta aí, 64 e tal, mas eu já vi que não é isso que a questão quer. Para 4 toques, de quantas maneiras eu posso escolher a região onde eu vou dar o primeiro toque? 4 formas, pode ser qualquer uma das 4. Como não tem nenhuma limitação de repetição, qualquer uma das 4 pode ser minha segunda opção. Assim como a terceira e assim como a quarta. Portanto, 4 a quarta. Ok? 5 toques. 4, mesma coisa, ó. Então isso aqui vai ser igual a 4 elevado à quinta. Bom, 4 ao cubo, a quarta e a quinta. E agora, o que eu faço com isso, pessoal? Eu tenho 3 resultados possíveis. Qual deles me serve? Os 3, porque ele fala 3 ou 4 ou 5. 3 ou 4 ou 5. E só para lembrar da ideiazinha que a gente está usando aqui nas nossas aulas, ó. Se você vê 3 e 4 e 5, aí você vai pensar nisso aqui, ó, como multiplicação vezes, tá? Então pode ser igual aqui, ó, 4 a primeira, aí depois vem a segunda, 4 a primeira e 4 para a segunda e 4 para a terceira, por isso que eu multipliquei todo mundo aqui, ó, e deu 4 ao cubo. A mesma coisa para os demais, tá? Por isso que está dando multiplicações aqui. Se você percebe que você pode ter uma situação ou outra, aí o que a gente vai fazer com isso aqui, ó? A gente vai somar, tá? Não é soma, é soma, né? Mas serve para a gente se lembrar aí, tá bom? Então, como serve essa, ou essa, ou essa, a gente soma tudo isso aqui. Teremos 4 ao cubo, mais 4 à quarta, mais 4 à quinta, que é o que está na letra B. É muito natural o aluno se confundir e marcar C. É muito natural, tá? Se por acaso você cometer esse erro, tá? Aqui a banca nem tiraria, porque ela tem outras 3 opções que são muito absurdas, que passam muito longe. Olha a letra A como passa longe. Olha a letra D como passa longe demais. E a letra E que não tem nada a ver, tá? Então se você marca A, D ou E,
você vai perder muito ponto, tá bom? Como é que eu sei disso? Porque eu sei como funciona a correção do Enem. E se você quer entender isso também, deixa no seu comentário aí, ó. Ó, me explica, Fabiano, grava uma aula aí explicando como é feita a correção do Enem. Eu não quero perder ponto, tá? Como é que eu faço para aumentar a minha pontuação no Enem cada vez mais? Porque não é só, o meu amigo acertou 15 questões, eu também acertei 15, por que eu tirei menos que ele? Porque não é só contar a quantidade de acertos. O Enem não funciona assim, tá bom? Mas eu te explico isso de uma maneira muito didática, mas você vai ter que pedir, tá? Se não pedir, eu também não explico não. Beleza? Coloca no comentário aí que a gente vai explicar isso com a maior tranquilidade do mundo, tá? Pode só colocar assim, eu quero. Pronto, eu já vou saber o que é, ok? Digita eu quero aí nos comentários, ok? Vamos passar para a próxima questão. Olha ela aí, ó. Olha a próxima aí. Eduardo deseja criar um e-mail utilizando um anagrama exclusivamente com as 7 letras que compõem o seu nome antes do símbolo arroba. O e-mail terá a forma, né, @site.com.br e será de tal modo que as 3 letras Edu de Eduardo apareçam sempre juntas e exatamente nessa ordem, tá? Então tem que ser edu alguma coisa @site.com.br. Ele sabe que o e-mail eduardo@site, esse e-mail aqui, ó, já foi criado por outro usuário e que qualquer outro agrupamento das letras do seu nome forma um e-mail que ainda não foi cadastrado. De quantas maneiras Eduardo pode criar o e-mail desejado, né? Um e-mail do jeito que ele está querendo criar aí. Pessoal, agora vamos só entender uma coisa. É uma questão de permutação. Todas as letras da palavra Eduardo tem que continuar lá, certo? Não vai tirar nenhuma e não vai juntar nenhuma, tá bom? Eduardo tem ao todo, deixa eu ver, 3, 6, 7 letras. 7 letras. Só que veja bem, dessas 7 letras, 3 tem que estar juntas em qualquer lugar da palavra, tá? Então essas 3, Edu, pode estar no começo, pode estar no meio, pode estar no final, mas desde que esteja desse jeito, ó. Edu, 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 tem que estar caminhando pela palavra dessa forma aqui. E olha que legal, na aula de permutação simples que está aqui no canal, eu já deixei essa dica. Toda vez que você quer que elementos não se separem, olha que romântico, você vai pensar neles como sendo um só. Então, Edu não são mais 3 letras. A partir de agora, é uma letra só. Então, vamos escrever isso aqui, ó. Vamos lá. É Eduardo, né? Opa, cadê? Eu tô apagando coisa aqui que nem tem. Ok. Deixa eu mudar a cor aqui também. E-D-U-A-R-D-O. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras, como eu havia dito. Mas Edu tem que ficar junto e não pode separar. Então vamos supor que Edu esteja aqui no começo. Essas 3, a partir de agora, pessoal, são só uma. E a minha palavra de 7 letras agora tem 1, 2, 3, 4, 5 letras apenas. Olha que bacana, tá? Ela tem agora só 5 letras. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que permutar essas 5 letras, ok? É uma permutação agora de 5, tá bom? Uma permutação de 5. Por quê? Porque aqui, ó, na hora de escolher, eu posso ter qualquer uma dessas 5 letras para começar, né? 4, depois cai para 3, depois para 2, depois para 1. É uma permutação de 5 elementos, que é igual a 5 fatorial. Isso é igual a 120. Aí você vai lá todo bestão e marca a letra E. Por que está errado, moçada? Por que está errado? Porque uma dessas permutações é a própria palavra Eduardo. E a questão fala que isso aí já foi. Então, a gente tem que excluir uma. Portanto, o meu total são 120, é P5 menos 1, que vai dar 5 fatorial, menos 1, que é a mesma coisa que 120, menos 1, que é igual a 119 possibilidades, tá? Ó, cadê? Já foi criado, ele não pode usar esse.
Então, das 120 que eu tinha, menos uma, a gente cai para 119. Tá? Aqui eu já quero deixar uma outra dica. Tá? De olho aqui na tela. Já quero deixar outra dica. Houve uma época, já falei isso em outras revisões, houve uma época que uma boa parte dos textos da questão de matemática eram encheção de linguiça, sabe? Eram indispensáveis, não precisava nem ler o texto todo, porque tinha muita parte do texto que não servia para nada. Isso mudou, tá, pessoal? Cuidado, leia atentamente as questões, leia toda a questão, tá? Sua interpretação de texto tem que estar em dia, tem que estar lendo pra caramba, tem que estar lendo notícia, livro, site, o que for. Tu tem que estar com uma leitura muito legal também para fazer a prova de matemática, né? Só a prova de língua portuguesa ou de ciências humanas que tem que estar com a leitura em dia, não, tá? Para exatas também tem que estar com a leitura boa, interpretação de texto muito boa, tá bom? Fica a dica aí, hashtag fica a dica. Bora para a próxima questão. Olha aí. O Salão do Automóvel de São Paulo é um evento no qual vários fabricantes expõem seus modelos mais recentes de veículos, mostrando principalmente suas inovações em design e tecnologia. Uma montadora pretende participar desse evento com 2 estandes, um na entrada e outro na região central do salão, expondo em cada um deles um carro compacto e uma caminhonete. Para compor os estandes, foram disponibilizados pela montadora, vamos lá, 4 carros compactos de modelos diferentes e 6 caminhonetes de diferentes cores para serem escolhidos aqueles que serão expostos. A posição dos carros dentro de cada stand é irrelevante, ou seja, se vai ser carro pequeno, né, compacto, ou caminhonete, vamos colocar assim, compacto CP, ou caminhonete, ou então caminhonete primeiro, para depois compacto, isso é o de menos. Isso não importa, tá? Uma expressão que fornece a quantidade de maneiras diferentes que os estandes podem ser compostos é, e agora a gente começa a pensar aqui. Primeira coisa que eu queria te falar é o seguinte, é uma questão de contagem. Mais uma vez, olha lá no final, quantidade de maneiras diferentes que podem ser, ou seja, você está contando coisas. Então, repito, você está lá na prova, tem geometria, tem porcentagem, tem estatística, tem tudo lá. Como é que você vai saber que a questão que você acabou de pegar é uma questão de contagem? Quando ele pergunta o total de maneiras, de quantas formas, então você vai ter que contar as situações, tá? Qual tipo de agrupamento que a gente vai utilizar? Quando ele fala que a ordem não é importante, e eu vou até marcar isso aqui no problema, a posição dos carros dentro de cada stand é irrelevante, tá? Então não importa o que vem primeiro, o que vem depois. Isso quer dizer o seguinte, que a gente já está diante de uma questão de combinação. É certeza que vai ter combinação. De cara, então, irmãozinho, tu já vai matar as opções que não tem combinação, tá? Vamos lá para a tela. Ó, essa aqui não serve, só tem arranjo. Essa também não serve, mas eu vou falar sobre ela já já, tá? Porque tem arranjo, não tem combinação nelas, tá? Não é porque tem arranjo, é porque não tem combinação. Então vamos ter que pensar aqui agora, tá? Então vamos lá, deixa eu só marcar aqui, ó, 6 caminhonetes e 4 carros. É muito comum o camarada pensar assim, 6 caminhonetes e 4 carros. 6 mais 4 dá 10. Eu preciso escolher 2 carros para um stand e 2 para o outro. A ordem não importa, dos 10 eu escolho 4. Então a combinação 10 escolhe 4. Sim, mas veja bem, nesses 4 que você vai escolher, quem te garante que tem 2 caminhonetes e 2 carros compactos? Quem te garante? Se você joga todo mundo no mesmo bolo, uma das suas escolhas pode ser 4 caminhonetes. E aí? E não é isso que o problema quer. Então tem que ter muito cuidado, a escolha tem que ser separada. Ok? Primeira coisa então é isso. Então nosso primeiro passo vai ser o seguinte, olha para cá. Vamos lá. Primeiro eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou definir de quantas maneiras eu consigo escolher os meus carros compactos. Como a ordem não importa, eu vou chamar de combinação 4 para escolher 2, tá? Cadê? Expõem cada um deles um carro compacto e uma caminhonete, tá? Então eu tenho que escolher um carro
para o stand da entrada e outro carro para a região central, tá? Então vamos escolher os dois logo? Depois, primeiro a gente escolhe os carros. Então eu tenho 4 para escolher 2. Isso é a escolha dos carros compactos. Compacto, tá? CP de compacto. Agora, como é que fica a escolha das caminhonetes? Eu tenho 6 e eu também tenho que escolher 2, tá? Esse aqui é o meu próximo passo de escolha, que são as caminhonetes. Ok? Então, carro compacto, tenho 4 para escolher 2. Depois, eu vou lá e escolho as caminhonetes. Das 6 que eu tenho também tenho que escolher 2. Depois é o seguinte, pessoal, olha só. Para cada carro compacto, vamos lá, eu agora vou escolher os stands. Eu já escolhi meus 2 carros. Agora tem que pensar assim, stand da entrada ou stand central? Aí vamos lá no stand da entrada. De quantas maneiras eu posso escolher o carro que vai ficar no stand da entrada? 2. E o stand central? 1. Então vamos lá. Acaba que fica assim, ó. Eu tenho 2 maneiras. Então, eu tenho 2 maneiras de escolher em qual stand. Vamos colocar assim. Como é que está escrita a palavra stand? Com E? Então vamos lá. Stand do carro compacto. Depois eu tenho que escolher onde é que eu vou colocar minhas 2 caminhonetes. Tá? Onde é que eu vou colocar minhas 2 caminhonetes? Então, eu vou escolher em qual stand cada uma das minhas caminhonetes vai ficar. E eu tenho 2 maneiras de fazer isso, né? Então vou lá no primeiro... Bom, pego minha primeira caminhonete. Quantas escolhas eu tenho para ela? Tenho 2, né? Ou o da entrada ou o central. E a outra, eu só tenho uma escolha, então 2 vezes 1 que dá 2, tá? Pessoal, como eu tenho que fazer isso, e também isso, e também isso, e também isso, acaba que se torna um produto. E o único produto que atende o que eu acabei de escrever é o que está na letra C. Ok? Tudo bem, então? Bom, galera, então é o seguinte, a gente já vai começar aqui a partir para os nossos finalmente, e aí eu vou deixar algumas dicas aí para a gente finalizar essa aula aí com chave de ouro, tá? É importante compreender que na combinação a ordem dos elementos no conjunto não é importante e que no arranjo ela é. Foi por isso, meu jovem, que eu utilizei combinação agora nesse último problema. Por exemplo, só para dar um exemplo, tá? Foi por isso que agora eu utilizei combinação. A ordem não era importante, tá? É importante deixar claro também o seguinte, tá? Se eu comecei a pensar em carros, se eu começar a pensar em stand, também vai dar na mesma. Tá? Eu tenho 2 escolhas de stand, né, para o carro, 2 escolhas de stand para caminhonete. Então ia dar na mesma, tá bom? Estabeleça muito bem os passos para a resolução. Foi o que eu fiz, por exemplo, no último problema. Note que no último problema, depois você pode voltar lá e dar uma olhadinha, note que no último problema o que eu fiz? Eu parei com calma e pensei assim, poxa, primeiro eu tenho que escolher os carros. Escolhi os carros. Agora eu tenho que escolher as caminhonetes. Escolhi as caminhonetes. Agora é o seguinte, os 2 carros que eu já escolhi, eu tenho que ver onde é que eu vou colocar cada carro em qual stand. Então vamos lá. Primeiro carro, eu tenho 2 opções para ele. Entrada ou stand central. Certo? E o segundo carro tem só uma opção, porque o primeiro já vai estar em algum desses 2 lugares. Só vai sobrar uma posição para o outro. Tá bom? Então seria 2 vezes 1, né? Quer ver? Deixa eu até mostrar aqui, ó. Seria assim, ó. 2, né? Primeiro carro, eu posso colocar no stand entrada ou no stand central. Aí vamos lá. Qual carro que eu posso colocar aqui? Qualquer um dos 2. E sobra 1 para cá. 2 vezes 1 dá 2. Por isso que lá na minha resolução só tem um 2 assim, tá? Mesma coisa para caminhonete. No stand da entrada, no stand central. Quantas caminhonetes eu posso colocar diferentes aqui na entrada? Qualquer uma das 2. Escolhi alguém para cá, sobra só uma para cá. Por isso que na minha solução lá tá assim, ó. Só 2 aqui e 2 aqui. Tá bom? Então estabeleça muito bem os passos para a resolução. E aí, galera, vem aquilo que eu falo. Interpretação é fundamental, tá bom? Como é que tá a tua leitura? E é isso que eu quero te perguntar agora. Como é que tá a sua leitura? Você tá lendo? Ou você tá só no TikTok aí, tá só vendo vídeo
de patinhos caminhando engraçado e caindo, de criancinha levando tombo, de, sei lá. Não vale, pessoal. Tem que ler, irmão. Tá? Você tem que ler, tem que estar acostumado a ler. Não pode começar a ler uma questão e cair no sono, porque ler te dá sono. Não, ler te dá sono porque você não tem costume de ler. Então, cai pra dentro aí, de leitura mesmo, cara. Leitura de site, de notícia, de livro, de literatura. Cara, tua interpretação de texto tem que estar muito boa para essa prova de Enem. Beleza? Então é com essa dica que eu encerro mais essa aula. Espero que você tenha gostado muito, porque eu gostei, tá? Eu sou o Fabiano Rabelo, essa foi mais uma aula de matemática. Te espero na próxima. Fica com Deus e até lá.